Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem, estou aqui com o Visual aberto, tá? O Visual Studio 2012 Ultimate. Hoje vamos falar sobre Windows Forms, que é um conceito bem interessante, na verdade. É uma funcionalidade que a maioria das pessoas vão utilizar quando estiverem programando em C Sharp, tá? Já que o objetivo é criar programas de computador e não apenas aquelas telas pretas dos consoles que a gente geralmente utiliza em tutoriais. Então, para fazer esse tutorial, para você possa assistir esse tutorial e conseguir fazer o que eu vou mostrar aqui, que basicamente vão ser os controles mais utilizados em projetos Windows Forms. Vocês precisam do Visual Studio, pode ser o 2008, tá? Mas eu recomendo o 2012. Ou então vocês podem utilizar o Sharp Develop, que é uma opção, tá? Depois eu faço um vídeo mostrando como é que funciona o Sharp Develop. Eu utilizei o Sharp Develop por um tempo, tá? Na verdade, eu ainda gosto de utilizar o Sharp Develop, porque é bem leve e é muito, tipo, eu meio que gosto porque é open source, né? E open source a gente tem um carinho especial porque é open source. Ok, mas vamos lá. Estou aqui no Visual Studio, tá em inglês. A gente vai clicar aqui em File, no seu portal Arquivo, tá? File, New, e a gente vai clicar em Project, tá? Eu tenho a opção aqui que é um website, talvez a gente fale sobre isso, sobre websites. Não sei se o público do canal gostaria de ver algo assim, mas vocês podem comentar aí, tá? Vamos clicar em Project, tá? Projeto. E vamos ver os tipos de projeto. Aqui tem vários tipos de projeto, tá? Tem o Windows Store, tá? Que seria para Windows Phone, só que o Windows Phone esse tipo que morreu, então não faz muito sentido isso aqui agora. Temos Windows, tem vários projetos aqui, tem até projeto vazio. A gente vai falar sobre isso aqui no futuro, tá? Tem Web, tá? Office, tá? Mais para baixo aqui a gente tem outras linguagens, como Visual C Sharp, Visual C++, Visual Basic e Visual C Sharp. No Visual C Sharp a gente já tem esses projetos aqui. O primeiro projeto é o Windows Forms Application, tá? Vamos clicar aqui no Visual Forms Application. A gente aqui pode escolher o framework, tá? O alvo do framework. É recomendado sempre utilizar o mais alto, ou então, se você tem um projeto que quer rodar no Windows 10 nativo, sem precisar instalar nada, vocês podem fazer em .NET Framework 4, que já é nativo no Windows 10, tá? 4.5, 4.5.1 é preciso baixar o instalador, ok? Vamos dar dois cliques aqui no Windows Forms Application, a gente vai criar uma nova aplicação console. Na verdade, uma nova aplicação Windows Forms, tá? Isso aqui é um form, vocês já viram nos vídeos anteriores, ok? Eu vou explicar mais a fundo isso aqui. Desse lado aqui a gente tem a Solution Explorer. A gente tem as classes, ok? Tem um form 1 aqui, a gente pode clicar aqui, ver os objetos que a gente tem os métodos, ok? Tem as properties, que são as propriedades, ok? A gente tem que clicar no objeto e vai abrir todas as propriedades. Essas propriedades são muito interessantes porque vocês podem customizar alguma coisa sobre o form, ok? Digamos que eu queira alterar o tipo do form. Eu não quero que ele seja desse tipo aqui, tá? Eu quero que ele seja um pouco diferente. A gente vai clicar aqui, vamos clicar em None. Se a gente clicar em None, ele vai ser um form que não tem borda, tá? Só tem essa textura que não tem borda. Tem o Pixel Single, tá? Que é geralmente muito usado também, o Pixel 3D, tá? Que gera um efeito 3D. Tem o Sizable, tá? Temos o Fix to Window, que é feito para criar janelas de diálogo, onde isso é possível fechar, não é possível minimizar, tá? E temos o Sizable to Window, ok? A gente vai utilizar o Fix Single, que é o padrão, ok? A gente vai começar falando apenas sobre o form, mas a gente vai falar ainda sobre os componentes, tá? A gente tem o Key Preview, temos o Language, a gente pode adicionar uma linguagem ao form, tá? Vocês podem utilizar, vamos adicionar aqui o Português de Brasil. Português de Brasil. Eu estou usando o Scroll Down, né? Seria mais inteligente utilizar o Search. Ok. Temos aqui o nome Form 1, eu quero alterar isso aqui.
Vamos para exemplo de form. Clicar OK. Vamos alterar, vamos adicionar o V 1.0, ok? 1.1 na verdade. Então a gente tem esse exemplo de form 1.1, ok? Temos algumas tags que a gente pode adicionar. Temos o topmost, tá? Vamos clicar para true, vamos executar e ver no que o topmost vai alterar. Tá rodando. Ok. Aqui está meu form executado. Eu não consigo maximizar ele, tá? Vamos fechar. Vamos alterar o topmost para false. E essas propriedades aqui podem ser alteradas em tempo de execução, tá? Basta apenas adicionar os métodos que alteram essas propriedades. Ok. Vamos adicionar aqui, vamos alterar. Vamos alterar para Fixed 3D. Na verdade, vamos alterar para Sizeable, tá? Que possa ser maximizado, minimizado. Então já tem esses templates que a gente pode estar utilizando, tá? Isso aqui vai ser mais ou menos o padrão que vocês vão utilizar, mas vocês podem escolher. Temos o cursor, a gente pode personalizar o cursor. Vamos ver aqui o cursor, a gente pode personalizar. Vamos adicionar um error, um simples error aqui. Vamos chamar aqui. Então ele tem isso aqui. Ele já está com um padrão, o error já é com padrão, tá? Mas eu posso adicionar, por exemplo, deixa eu ver aqui. Tá com padrão, vamos adicionar um wait cursor, tá? O wait cursor ele vai ficar com aquele sinal de espera, aquela bolinha rodando quando a gente tiver sobre o form, tá? Fica assim, fica como se o programa não estivesse respondendo, né? Porque o Windows utiliza isso aqui como padrão, ok? Então, se a gente estiver fazendo uma operação no projeto e a gente quiser tipo que passar a mensagem para o usuário que o programa está fazendo a operação e não pode responder, a gente simplesmente pode alterar o cursor para wait cursor, tá? Então vocês já podem ver mais ou menos como a gente poderia fazer isso. Temos o background image, que a gente pode adicionar uma imagem ao fundo. Mais para frente eu vou falar sobre isso, tá? Backcolor, a gente pode alterar a cor de fundo. Ok? É muito fácil trabalhar com Windows Forms. Digamos que eu quero um vermelho, não fica muito legal, né? Vamos deixar white, que fica padrão, fica bem interessante. Temos o auto size, que está como falso. A gente pode alterar isso também. Temos o alinhamento aqui, pessoal. Tá tudo padrão aqui, tá? Temos o nome do objeto está form 1, ok? E temos aqui abaixo, temos opacidade. A gente pode alterar isso aqui para outro valor, tipo 50%. Vai ficar meio transparente. Quando a gente executar e trazer para o meio, ele fica assim, tá, pessoal? Ele ficou meio transparente. Eu acho que um programa assim ficaria legal, né? Dependendo do programa, fica até legal. Tem um programa que é meio transparente. O cursor ainda não alterei o cursor. Vamos alterar o cursor novamente. O cursor, tá, o edge cursor. Vou deixar aqui o default. Default, ok. Vamos executar novamente. Então a gente tem essa interface que está com opacidade de 50%. Lembrando que praticamente todos esses parâmetros aqui podem ser modificados via código, tá? Podem ser modificados via código. Tem um Windows Start, tá? Se a gente quiser que ele inicie maximizado, minimizado, normal. Okay? O interessante aqui seria vamos alterar isso aqui para 100. Temos o tamanho mínimo, digamos que eu quero que isso aqui tenha um tamanho mínimo de 300 por 300. Então eu não posso minimizar mais que isso. Tá? Eu posso apenas maximizar. Ou seja, se eu maximizar, ele maximiza, mas se eu minimizar, quando chega nesse tamanho, não é possível mais, tá? Então a gente pode ter algo assim também no Windows Forms. Temos o Key Preview, que mais para frente eu vou falar sobre isso. Tá? Temos o For Color, Font, a fonte do projeto.
Vocês podem adicionar fontes personalizadas, mas eu não recomendo, porque não fica fácil para o usuário usar o programa, tá? Vocês podem usar as fontes do padrão, as fontes padrões do Windows, como a Arial, tá? E isso aí fica fácil de distribuir, tá? Ok, já falei bastante sobre o Windows Forms. Esse vídeo vai ser um pouco longo, tá? Mas quem quiser assistir, vai assistir, né? Vamos agora para o Toolbox. No Toolbox, temos aqui o All Windows Forms, tá? Que são todos os componentes do Windows Forms. Tem vários, tá? Mas o mais básico é o botão, tá? Que é o button. Vamos arrastar aqui. Ok. Não pode ser... ok, gerei um erro aqui, tá? Vamos ter que remover a linguagem. Deixa eu remover aqui, pessoal, a linguagem. Deixar em default. Para que ele não gere essa exceção. Não vai fazer muita diferença, né? Ok. Então, quando a gente estiver criando nosso programa, a gente vai querer adicionar um botão, ok? Digamos que eu quero adicionar um botão aqui, com esse tamanho aqui, pessoal. Vamos ter a propriedade tipo OK. Esse botão vai se chamar OK. Como vocês podem ver, está com o textinho ali OK. Esse botão tem algumas propriedades, tá? Ele tem algumas propriedades, tipo, ele está travado, aqui está como falso, a gente pode adicionar imagem. A propriedade que a gente geralmente vai alterar é o âncora, tá? Que é o anchor. Aqui a gente tem a orientação desse botão. Ele está para a esquerda, para a parte de cima. Eu quero que ele fique para a esquerda e a parte de baixo. Que ele fique alinhado com a esquerda e a parte de baixo. Então, a gente clica aqui para poder minimizar. Vamos executar. Quando a gente executar, a gente vai ver o alinhamento desse botão, ok? O alinhamento desse botão vai seguir esse padrão aqui, tá? Ele sempre vai ficar na parte de baixo para a esquerda, ok? Vamos copiar isso aqui. Vamos copiar. Vamos adicionar outro botão aqui, tá? Esse botão vai ser um pouco maior. E vamos alterar o nome dele para cancelar. Cancel, tá? Apenas um exemplo. Nesse botão a gente quer que ele fique alinhado com essa parte de baixo. Como ele está no centro, ele tem que ficar para a parte de baixo e para os dois lados. Então, para a direita, para a esquerda e a parte de baixo, ok? Quando a gente executar, a gente vai ver que ele vai ficar alinhado nesse padrão. Então, independentemente da forma que eu maximize ou minimize, ele vai seguir sempre esse padrão, ok? Tem outras propriedades aqui, eu tenho que falar sobre o nome dos objetos. A gente não clicou em nenhum botão, então a gente pode alterar o nome desses objetos sem gerar alguma exceção no código, tá? Eu geralmente não recomendo que vocês renomeiem esses objetos, porque pode gerar algum problema e vocês vão ter que ter bastante dor de cabeça com isso. Mas, por padrão, os objetos recebem o nome do objeto mais o número dele. Tipo, esse aqui foi o primeiro botão, então recebe o nome de botão 1, tá? Esse aqui foi o segundo botão, então ele recebe o nome de botão 2, ok? Vamos adicionar um outro botão aqui, vamos colar. Vamos adicionar esse botão aqui, ok? Como vocês podem ver, o Visual Studio automaticamente alinha esse botão, tá? Se eu arrastar para cá, ele fixa aqui. Mas, para ele ficar um pouco mais correto, a gente tem que arrastar para cá. E o Visual Studio automaticamente posiciona. Vamos arrastar o form. Essa forma aqui, deixa eu ver aqui. Tá todo desorganizado, tá? Tudo desorganizado aqui. Ok, porque o Visual Studio ele funciona dessa forma. Tá? O Windows Forms ele só vai seguir o jeito da maneira que você falar, tá? Para ele fazer. Vamos posicionar assim. Aqui. Ok? Vou aumentar isso aqui um pouco mais. Vamos arrastar isso aqui mais para cá. Vamos arrastar isso aqui um pouco mais para cá. Vamos alterar isso aqui para... Temos o botão OK, cancelar e o botão sair. Ok?
E nesse botão sair, a gente vai alterar a propriedade Anchor da direita e a parte de baixo. Então, vai ficar para a parte da direita e a parte de baixo, ok? Vamos executar. A gente pode executar com F5 ou clicando aqui em Start. E a gente vai maximizar isso. Então, ele vai seguir esse padrão, tá? Todos os botões estão alinhados, ok? A gente também pode definir algumas propriedades de cada botão, ok? Mas isso aqui, como vocês podem ver, já fica bastante funcional. Claro que o botão cancelar tá ficando muito grande, ele fica muito grande e muito pequeno. Vamos clicar aqui no botão cancelar. Vamos vir aqui no mínimo size e vamos dizer que ele tem que ter um tamanho de mínimo de 15 por 15. E um tamanho máximo. Ok, a propriedade não. Ok, eu tô... Ok, 15 por 15. Tamanho máximo, eu coloquei 30 por 30, ok? Ficou bem pequeno, né? A gente tem que... Vamos aumentar ele aqui. Deixa eu apagar isso aqui, pessoal. Deixa eu colocar 0 por 0. Aí ele não vai ficar... Deixa eu ver o tamanho atual dele. O tamanho tá... Deixa eu abrir aqui. Deixa eu copiar isso aqui, pessoal. Tá, tem esse tamanho aqui, tá? De 119 por 42. Vamos vir aqui, a gente vai colar isso aqui. E a gente vai meio que... o primeiro tamanho é o X e o segundo tamanho é o Y, tá? O X do cancelar, vamos adicionar o tamanho 200. E o tamanho máximo vai ser 42 também. Para o Y. Então ele ficou desse tamanho aqui. Ok? Ele não está muito alinhado, vamos alinhar ele aqui. Lembrando que vocês precisam posicionar certo no form, tá? Vamos posicionar isso aqui mais para cá, arrastar isso aqui para cá. E ok. Fica estranho, né? Porque a gente tem que arrastar isso aqui para cá e arrastar isso aqui para cá. Aumentar isso aqui um pouco mais. Para cá. Para cá. E tá, esse aqui é o tamanho máximo dele, tá? Deixar aqui no meio. Ok. Então ficou dessa forma, clicar no Start. Vocês meio que vão ter que aprender a mexer com isso aqui, tá? Porque fica um pouco... Acho que falta mexer na propriedade Anchor, né? Do cancelar. Ele não tá indo pra... Não tá sempre ficando no meio. Vamos ver a propriedade Anchor do cancelar. Ok, o botão cancelar, ele tem um Anchor que tá para cima, baixo, na verdade, direita, esquerda e para baixo, mas ele não vai maximizar mais que isso. Então a gente tem que fazer alguma coisinha aqui para que ele possa dar certo, tá? Então ele tá dessa forma, vocês podem alterar, mas vocês vão ter que ver por vocês mesmos o jeito que vocês vão criar suas interfaces gráficas, ok? Eu acho que já falei bastante sobre o botão, vamos passar para o próximo o componente Windows Forms. E o próximo componente vai ser o Text Box. Ok? Fica aqui em Toolbox e vamos procurar aqui Text Box. Fica na parte de baixo. Ok? O Text Box é uma caixa de texto. Ok? Vocês podem inserir isso aqui num projeto que faça query num banco de dados e o usuário possa digitar o texto. Vamos inserir aqui, pessoal. Esse tamanho aqui, para mim, está muito pequeno, tá? Eu acho muito pequeno, fica difícil de ler. Vamos aumentar isso para uma fonte 12. E quando a gente vai falando sobre text box, é interessante falar sobre os eventos, ok? Agora sim, então, um tamanho interessante. Vamos alterar a propriedade Anchor. Eu quero que ele fique da parte de cima para a direita. Então,
Eu ainda não falei sobre eventos, tá? Eu falei apenas sobre as propriedades, mas a gente também tem os eventos, que são interessantes. Então, eu tenho esse texto, digamos que eu quiser precisar Google imagens, ok? Então, a gente tem isso. Agora, a gente vai juntar tudo que a gente já viu aqui, tá? Vamos adicionar um botão aqui. Vamos adicionar um botãozinho aqui, vamos fazer o seguinte, vamos adicionar aqui, ok? Dessa forma, e vamos adicionar um botãozinho aqui. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui, acho que tá legal. Vamos ter que alterar a propriedade anchor. Dessa vez, topo esquerda. Vamos ver se vamos tentar posicionar aqui de uma forma que fique legal. Acho que aqui tá legal. No botão 1 a gente vai vir a propriedade anchor também. Tá legal. O texto a gente vai modificar ele para pesquisar. Ok. Ok, a gente temos um text box que tem algumas propriedades como texto, tá? Mas o texto do text box não é utilizado muito para setar, é mais utilizado apenas para obter o texto que está inserido nele. Temos o botão que é pesquisar, tá? Então vamos lá. Vamos começar o botão pesquisar, ele vai começar como sendo desabilitado. A gente vai vir no enabled. Ele está como true, true é verdadeiro, então a gente vai alterar para false, que é falso. Então ele vai ficar, quando a gente executar, ele vai ficar desabilitado. Tá desabilitado. Vamos falar sobre labels, ok? Labels são utilizados para mostrar mensagens. Na verdade, a gente pode usá-los para mostrar mensagens, não apenas para indicar uma funcionalidade de um componente. A gente utilizaria o label assim, a gente arrasta um label para cá, tá? Temos aqui um label, a gente vai posicionar acima do componente que a gente quer colocar uma informação sobre. Temos esse text box, mas ele não é muito, tipo, meio que útil, sabe, ver a text box. A gente tem que saber sobre para que é essa text box. E vamos adicionar o label aqui acima. Vamos inserir uma fonte que seja visível. E vamos vir na propriedade text dessa label. Vamos adicionar o texto. Campo de busca. O campo de texto, tá? Ou a gente poderia colocar algo como digite o nome do usuário. Dessa forma, ok? Então aqui a gente sabe que é para digitar o nome do usuário. É uma forma de fazer, ok? Ok, já falei sobre labels, botões e caixas de texto, que seria text box, ok? Agora vamos falar sobre eventos. O usuário, para pesquisar aqui, para fazer a pesquisa, ele vai clicar no botão pesquisar, tá? Vamos dar 2 cliques no botão pesquisar e a gente vai abrir o evento de quando esse botão for clicado. Ok? Eu vou clicar aqui novamente e clicar no form 1 para ter acesso a esse código. Vou cortar esse código para cá. Eu sempre gosto de ter o form load na parte de cima e os controles, os eventos dos controles na parte de baixo, ok? Então, quando a gente clicar em pesquisar, a gente vamos adicionar uma nova label aqui, pessoal. Ok, eu não vou adicionar uma label, vou adicionar um write text box. Ou então, outro text box. Eu prefiro geralmente utilizar rich text box para poder mostrar resultados. Porque com text box fica um pouco confuso. Tá? E não é muito legal mostrar resultados com write text box. E eu vou mostrar por quê. Para mostrar por quê, eu vou adicionar um outro text box. Vamos adicionar outro text box. Ok? E a gente quer preencher tudo isso aqui, toda essa parte de baixo,
com a text box que seria com nomes, mas esses nomes não vão ser nomes, então vamos gerar apenas números, ok? A gente vai clicar aqui, vocês estão vendo esse íconezinho aqui, pessoal? Vocês vão clicar aqui, tá? E vão marcar o multiline. Quando vocês marcar o multiline, vocês agora podem maximizar isso aqui, ok? Vou deixar dessa forma aqui. Vamos vir na propriedade Anchor. Eu acho que o Anchor dele tem que ficar... Vamos maximizar para toda a tela? Acho que o Anchor dele tem que ficar aqui agora para toda a tela. Ok? Ok. Mas esse botão precisar, ele vai fazer o quê? Vamos criar um for int igual a 0 e menor que... Vamos gerar 50 nomes e mais. Textbox. Na verdade é textbox 2, tá? Porque a primeira é o campo de texto, textbox 2, ponto text mais igual. A gente vai estar concatenando, ok? Vamos converter o i para string e vamos ser string user ID mais esse número, ok? Então, se vocês prestarem atenção, tem bastante coisa, bastante informação aqui nesse vídeo. Vai ser longo, mas vai ser muito útil para quem quiser aprender mais sobre Windows Forms. Só que a gente não consegue digitar nada aqui, tá? A gente não consegue fazer nada porque o botão precisar não está ativado. Para mudar isso, a gente vai voltar aqui no Form. Vamos dar 2 cliques na Textbox 1. E a gente tem esse evento que seria o evento da Textbox, que é o evento TextChanged. Esse evento é chamado quando a gente tem algum texto alterado no nosso Textbox 1. Só que eu quero que o botão 1 só seja ativado se o texto da Textbox 1 não seja vazio. Se a gente alterar o texto, a gente vai chamar o this.1.enabled igual a true. A gente vai ativar o botão 1. Vamos executar. Quando a gente digitar qualquer coisa, o botão 1 fica ativo. E a gente quiser clicar em pesquisar, isso aqui acontece, tá? Ele exibiu tudo na mesma linha. A gente não quer que isso aconteça. Então, vocês vão ter que saber um pouco sobre caracteres de escape. Vamos adicionar o caractere de escape /n, que vai gerar uma nova linha, ok? Vamos executar esse projeto novamente, esse programa. Vamos digitar qualquer texto aqui. Vamos clicar em pesquisar e ele vai gerar. Na verdade, ele deveria ter gerado, né? Ter gerado a nova linha. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa errada, tá, pessoal? Ok. Vamos criar uma string aqui. String users, que vai ser igual a string vazia. Chamar de user. Todas as informações vai ser uma string. This.textbox2.text vai ser igual a user. Vamos ver se com essa alteração vai dar certo. Deixa eu arrastar aqui, pessoal. Vamos clicar qualquer coisa aqui. Clicar em pesquisar. Ok, não está pulando linha. Ok, mas acho que isso geralmente é um dos casos que eu não me deparei ainda, porque eu sempre trabalho com Rich Text Box, ok? Ok, mas vamos lá. A gente tem essa text box, vou até alterar isso, eu vou apagar essa Write Text Box, ok? Vamos voltar aqui e a gente vai apagar esse código que a gente não vai utilizar mais. A Textbox 1 a gente continua usando, tá? Vamos vir aqui e vamos adicionar um Rich Text Box, já que eu falei que eu só trabalho com Rich Text Box para mostrar informações, ok? Nesse caso. E o legal da Rich Text Box é que vocês vão ver porque ela é legal, tá? Vamos vir aqui na propriedade Anchor.
Vamos vir aqui no form, no código do form, e vamos chamar o this.readTextBox.appendText. O legal do readTextBox é que tem esse método appendText, que automaticamente vai adicionar texto. Não vamos chamar o caractere de espaço /n, vamos executar para a gente ver o que a gente obtém sobre este componente. Vamos digitar qualquer coisa aqui para liberar o botão, vai pesquisar, e ele adicionou tudo um atrás do outro, tá? Tudo um atrás do outro. A gente não quer isso. Vamos chamar o caractere de escape ou de escape /n, que vai pular uma linha. Vamos chamar novamente nosso form1, ensinar qualquer coisa que quer pesquisar. E agora sim a gente tem todos os usuários listados. O legal é que automaticamente o readTextBox vai gerar esse scroll bar, tá? Ele geralmente gera esse scroll bar, que é muito interessante para poder navegar nos resultados, ok? Então tá aí uma forma muito interessante para a utilização do scroll bar. Mas se a gente voltar aqui e a gente apagar isso aqui, o botão 1 ainda fica ativo, ok? Ainda fica ativo. Vamos pegar o texto do textbox e imprimir isso na tela, tá? Para fazer isso, vamos chamar o this, apenas para fins práticos, this.textbox1.text. Vamos concatenar o caractere de quebra de linha, para a gente possa adicionar outra linha. Vamos executar e basicamente ele vai pegar o texto que está na textbox, digamos Pedro, clicar em pesquisar, ele vai gerar vários exemplos. Se a gente apagar isso aqui e digitar Maria, clicar em pesquisar, ele vai pegar isso aqui e vai juntar com o que já tem, tá? Então, digamos que a gente não quer que isso aconteça. Toda vez que a gente clicar no botão 1, a gente vai limpar a readTextBox. Para limpar, a gente chama this.readTextBox.clear e vai limpar isso. Então, a gente já vai burlar, a gente vai meio que resolver esse problema, tá? Vamos digitar aqui novamente Pedro, pesquisar, temos isso. Vamos digitar aqui agora Ana, vamos clicar pesquisar e tá funcionando como a gente quer, ok? Vamos lá, mais coisas para falar. Eu não quero que quando isso aqui esteja vazio, meu botão esteja ativo. Então, se vou apagar alguma coisa e digitar alguma coisa e o botão estiver ativo, apagar isso, eu quero que o meu botão fique desativado, ok? Então, vamos adicionar uma condição aqui no textbox, que vai ser o if is not, que é o not, string.is null or empty, tá? Se é nulo vazio, textbox this.textbox1.text. Ok, eu posso remover isso aqui. Vamos remover isso aqui e vai ficar dessa forma, ok? Então, essa condição aqui, if o not, tá? Ele altera a lógica. Então, se a string do textbox1 não for vazia, ele vai habilitar o botão 1, ok? Então, apenas se isso acontecer. Nós podemos adicionar vamos ter que adicionar um else, acho que vamos ter que adicionar um else, né? This.button, na verdade button 1, né? This.button.enabled igual a false. Vamos executar e o que a gente vai ver vai ser bem legal, porque a gente vai já ter mais controle sobre o nosso form. Se eu digitar Pedro, o botão fica ativo, mas se eu apagar tudo, aí ele fica desabilitado, tá? Como vocês podem ver, quando eu digito alguma coisa, ele fica habilitado, se eu apagar, ele fica desabilitado, ok? Bem, pessoal, eu acho que esse vídeo aqui já ficou um pouco bem longo, tá? Na verdade, não ficou ficou bem longo, mais de 30 minutos de vídeo sobre Windows Forms. Para uma primeira parte sobre Windows Forms está bem legal, acho que já falei coisas aqui que vão ajudar bastante a vocês a criarem programas mais funcionais. A gente ainda vai falar muito sobre isso nos próximos vídeos. Já falamos sobre threads nesse curso, tá? Ainda vamos falar mais sobre threads para que a gente possa
criar programas mais eficientes e mais legais, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar like, de se inscrever e ativa o sininho para que vocês possam receber os próximos vídeos, já que há muitos vídeos ainda para ser lançados, ok? Então, esse foi o vídeo, falou e foi!